bem-vindos a mais um podcast Papo de Padaria, que acontece aqui na Big Pan 24 horas. E é um privilégio ter você como nosso ouvinte, como nosso espectador. E para você que já nos acompanha, está inscrito, muito obrigado. Dê aquele joinha, assista, compartilhe e convide mais amigos para fazer parte dessa comunidade Papo de Padaria. Hoje é um dia especial para nós, desse projeto do podcast Papo de Padaria, porque quando eu nasci lá em Blumenau, faz bastante tempo já, eu nasci numa casa e num lar evangélico. E nessa casa tinha uma mulher, que é minha mãe, chamada Dona Maria. E a Dona Maria, ela se propôs na vida dela a servir a Cristo. E ela nos levava para a igreja, pastor. Terça, quinta, sábado, domingo. E eu tenho certeza que muitas das coisas boas que eu colho nessa minha vida tem a ver com as orações da minha mãe. Então, o podcast de hoje vai ser uma homenagem a ela. Esse ano fez 20 anos que ela faleceu. E ela trabalhou aqui. Quando nós começamos, ela fazia parte da empresa e ela adorava trabalhar aqui. Ela trabalhava cantando hino da igreja. É o que ela sabia cantar. Então, hoje nós vamos ter o privilégio de ouvir uma pessoa que há 30 anos, foi escolhido para fazer uma caminhada com Cristo e pastorear algumas igrejas. Então, pastor, obrigado por ter aceito esse convite. Eu estou emocionado e vai ser uma caminhada muito boa te ouvir. Marcos Lima, pastor da Igreja Mais de Cristo, seja bem-vindo. E a minha pergunta é: qual o papel do pastor numa igreja ou aqui na vida? Qual a essência? Primeiramente, Samuel, estou feliz pelo convite, participar aqui desse podcast Papo de Padaria, né? Se você se emocionou falar da sua mãe, tem um versículo na Bíblia que diz que um planta, outro rega, quem dá o crescimento é Deus. Tua mãe plantou lá atrás, ela semeou, e você vem regando, trabalhando, e Deus dá o crescimento. Que bênção. Fico feliz por isso. E a função do pastor, a finalidade é pastorear. Pastor é aquele que toma conta. Toma conta. É aquele que apacenta. É aquele que cuida. É aquele que abraça. É aquele que ama. A função do pastor, ela é muito mais abrangente, porque o pastor ele é psicólogo, o pastor é médico, o pastor é conselheiro. O pastor é aquele que está disponível para celebrar um casamento e ao mesmo tempo celebrar um cortejo fúnebre. Verdade. O pastor é aquele que vê um filho de um membro da igreja nascer e às vezes um filho de um membro morrer. Então o pastor ele está na área ativa na vida das pessoas, né? Abraçando, cuidando. Ele faz esse papel. Jesus disse assim: eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então nós seguimos o exemplo de Cristo que é o nosso sumo pastor, né? E nós somos ovelhas, porque o pastor também ele é ovelha, né? A nossa família, eu sempre falo que do pastor que ele pastoreia, a primeira ovelha é a esposa, a primeira ovelha, e as ovelhinhas são a família, né? E consequentemente a igreja. Então o pastor ele tem um trabalho dinâmico, um trabalho de encorajamento, é desafiador. O trabalho do pastor é um trabalho desafiador, porque o pastor, na verdade, ele também é um formador de opinião, né? Certo. Ele tem ali, e a gente fala que as ovelhas não são nossas. Então não existe fulano é minha ovelha, ciclano é minha ovelha. A ovelha é do Senhor. Nós tomamos conta, né? E é isso aí. Nós temos aí mais de 30 anos pastoreando. A minha esposa também é pastora. E ela é professora.
E você é natural da onde? Como é que você veio parar aqui em São Eu sou José? nascido e criado em Osasco, São Paulo. Eu sou Osasco? paulista, Ah, é. paulista? Paulista, é. Dizem que paulista adora uma padaria, é Meu verdade? Deus do céu. Paulista não pode ver uma padaria que ele já entra. Ah, e você tem esse gosto também por Tem. padaria? Primeiro lugar que eu chego, já viajei em vários lugares, já morei em vários estados do Do Brasil, Brasil? já desde o Nordeste até aqui o Sul. E eu sempre falo, a primeira coisa que eu procuro, Samuel, é uma padaria, sem brincadeira. A minha É? esposa fala que eu sou sócio de padaria. Verdade. Porque eu amo padaria. Eu gosto de pão, eu gosto de bolo. Eu sou assim, café da tarde é padaria. Hoje à tarde eu peguei minha esposa no trabalho, deixei minha filha na escola, na igreja, né? Que ela tem um Aham. curso hoje. E nós fomos na padaria tomar um café, né? De lei, né? Que No finalzinho da bênção. tarde. E lá em Osasco, quando você nasceu, você já nasceu num lar cristão, Não, evangélico? Como é que foi essa transição? não, os meus pais não eram evangélicos, né? Minha mãe, os meus pais, eles eram católicos, né? Certo? Mas o meu pai sempre foi um homem honesto, um homem trabalhador, era metalúrgico, né? A minha mãe era enfermeira. Então, assim, dentro de casa, eu tive bons exemplos, né? Eu Uhum. tive, assim, um ensinamento muito bom dos meus pais. E dias mais tarde, com 24 para 25 anos, eu resolvi, eu sempre falo, eu entreguei minha vida para Cristo, Mas né? como é que foi isso? Tu estava trabalhando, estudando? Foi um acidente? Tava num momento difícil? O que que Foi. aconteceu? Tem um ditado que diz assim, quem não vem pela dor, vem pelo amor. Minha Tá, mãe já era cristã, minha irmã também. certo. E ela, filho, busca Jesus, busca uma igreja. E foi um momento muito difícil da minha vida, que eu realmente busquei a Deus, encontrei, O que que estava né? acontecendo que estava difícil? Estava tudo errado, desempregado, com a vida cheia de dúvidas, cheia de problemas. E eu busquei, na verdade, a igreja para resolver o meu problema. Só que foi muito mais do que isso, né? Foi aí que eu encontrei realmente Deus na minha vida, ele transformou minha vida, transformou meu coração. Eu sempre falo para as pessoas, graças a Deus eu nunca consumi droga, nunca cheirei, nunca fumei, mas eu gostava de tomar cerveja, né? Eu Certo. gostava de bagunçar com os amigos, né? E nessa ocasião eu tive uma depressão profunda e que eu pensava assim, às vezes, a minha vida não tem sentido. O que eu vou fazer da minha vida? Isso com 24 anos para 25, né? Jovem. Muito jovem. E foi aí que eu busquei realmente o caminho, entreguei minha vida para Jesus, transformou minha vida. E aí veio a minha vida com Deus. Não foi de um dia para a noite que eu me tornei pastor, né? Uhum. Demorou um tempinho. Mas eu já estou, na verdade, Samuel, há 32 anos como pastor. Há 32 32 anos. anos, pastoreando. Eu vim, antes de vir para Santa Catarina, eu estava em Fortaleza. Minha esposa sempre me acompanhou, minha esposa é professora. Nós rodamos em vários lugares do Brasil. Uhum. E o lugar que eu mais parei, assim, da minha vida foi aqui. Já Aqui. estou há 11 anos aqui em Há Florianópolis. 11 11 anos, anos. 11 anos. E, coincidência ou não, quando eu cheguei em Florianópolis, a gente morava no mesmo condomínio, ali Pois no é, Estreito. que interessante. E nós nos conhecemos no pedal. Não sei se tu lembra disso. Eu tô lembrando agora. O Jonatas, eu não sei com quem que eu encontrei do grupo no pedal, foi com tu mesmo. É, E aí eu já tinha uma bike, gostava muito de pedalar, sempre gostei de pedalar. Eu falei, vocês vão que horas? Quando que vocês vão? Ah, nós vamos tal dia, eu tô junto. E aí nós nos conhecemos, e isso já vai para 10 anos. mais ou menos 10 10 anos. anos que a Lembrei gente desse dia. pedalou, Lembrei desse foi bom dia. Que demais. bom reencontrá-lo. E o pessoal tirava uma onda de mim e falou, ô Paulista, olha o Rio Tietê aqui, É. caminhando por cima ali da ponte Ercílio Luz, aí o pessoal só rindo de mim. Ah, foi bom demais, foi uma experiência boa. E, pastor, o ser pastor é uma profissão? É um sacerdócio? É um emprego? É, Como é que você vê isso? ser pastor é vocação. Vocação. É vocação, é chamado de Deus. Tem que ser Como é chamado. que eu descubro o meu chamado? Sim, na verdade, nós pensamos que Deus só chama para ser pastor. Na verdade, não. Eu acho que a Bíblia fala que você pode servir a Deus de várias maneiras, né? Com seus dons, com seus talentos. Tem gente que tem o dom de cantar, ele pode estar servindo cantando. Uhum. Tem outras pessoas que têm outros dons. No caso, o pastoreio é uma vocação, né? Não é a pessoa faz um seminário teológico, eu tenho teologia, eu tenho estudo de teologia, sou teólogo,
Mas não é o fato da pessoa fazer teologia, um bacharel em teologia, que ele Vai é ser um bom pastor. Não. Entendi. Ele pode ser mestre, ele pode ser um evangelista, ele pode ser enfim, um apóstolo, mas o pastoreia uma vocação. E quando você veio para Florianópolis, você já veio através da Igreja Mais de Cristo? Não, não. Eu vim de outro ministério, eu vim, na verdade, implantar o ministério que eu frequentava, que eu era pastor, aliás, há mais de 23 anos. Então, na verdade, eu era um pastor itinerante. É uma função de apóstolo, digamos assim, de abrir igrejas, de Certo. implantar. Eu era um plantador de igrejas, né, pelo ministério de onde eu vim, fiquei 23 anos. E minha última parada foi em Florianópolis. Eu vim aqui no ano de 2013, que eu vim para cá. Eu e minha família. Meus filhos eram pequenos, tinham 5 anos. Hoje vão fazer 18 anos. E Você tem quantos filhos? tenho um casal de gêmeos. Um casal de Um gêmeos? casal de gêmeos, coisa Que boa. privilégio! Bom, Como é que é ser pai de gêmeos? Rapaz, é uma sensação muito abençoada. É? Porque assim, a minha esposa, quando nós nos casamos, nós ficamos 6 anos sem ter filhos. A gente pensou que tinha algum problema e tal, mas quando Deus abençoou, veio 2 logo de uma vez. E como é que foi assim descobrir que era 2? Lembra da sensação? Rapaz, é Ou muito boa. desespero, não sei na hora. Não, a sensação é muito boa. É? Hoje eles vão fazer 18 anos, né, que é o Marcos Itiel e a Ana Clara, né? Ah, 18 anos já estão Vão fazendo. fazer 18 anos, Que né? legal. Estão aí com a gente. Benção, é muito bom. E daí você veio através do outro ministério e aqui Isso. você começou a igreja? Como é que foi convidado? Como é que foi isso? Então, eu vim de outro ministério, implantei aqui e fiquei aqui uns 6 meses ainda do outro ministério. Como é que eu conheci a Mais de Cristo? A Mais de Cristo eu conheci através do pastor Júnior Batista, que é um grande líder, um grande pastor hoje. Júnior Batista. Júnior Batista, Ok. Ele veio da Assembleia de Deus, o pai dele chamava Valmor da Costa Batista, que era Valmor? da Costa Batista. Sério? Valmor Batista? Isso. Sério mesmo? E Pois. o nome dele como é que é? Do pastor? Júnior Júnior? Batista, Cara, se eu te falar um negócio, não vai acreditar. Não, Como conta esse aí. mundo é assim, né? É. Eu falei que eu nasci em Blumenau, Sim. a gente era evangélico, e teve um período que o Valmor Batista foi o presidente, o pastor Sim, presidente da Assembleia de foi. Deus de Blumenau. Aham. E a minha mãe era amicíssima Não brinca. da esposa dele, que era Geni o nome, não era? A esposa dele, né? É, tinha o nome era parecido com esse. E eles tinham um filho, um menino, que eu brincava, não São sei. 6 irmãos. Era bastante. Então, eu morava perto da igreja lá, tipo, 1 quilômetro e pouco, no bairro do Boa Vista, Sei. era perto da igreja. Então, a minha mãe foi muito Acho que é atuante. Genilda, né? Genilda. É. Ah, isso mesmo, a irmã Genilda. É. E a minha mãe era muito atuante no ciclo de oração. Que isso. E a irmã Genilda e a minha mãe... Pastor Júnior, depois ele vai ter que assistir esse podcast aqui para ver que... A irmã Genilda, a minha mãe, Maria Moreira, e a irmã Maria Matos. Eu lembro que moravam em cima da igreja, no Morro da Caixa d'Água. Elas que coordenavam o ciclo de oração junto com a esposa do Antônio Lemos. Que isso. Que era... Agora fugiu o nome. Daqui a pouco vem. E isso na década de 80, né? 70, 80. Eu estive com o pastor Júnior visitando a igreja qual o pai dele foi pastor, presidiu, né, na época, né? Ele me contou as histórias ali. Que legal. Mas o pai dele eu não conheci, né? O pastor Júnior fala muito do pai dele. É um exemplo de pastor, foi um grande líder. Muito sério, assim. Sim, um homem atuante, de Deus. Isso. Ele faleceu em 2007. 2006 para 2007. Foi aí que o pastor Júnior ele veio para Florianópolis. Ele implantou a Mais de Cristo, né? Ele veio realmente com um chamado. O pai dele abençoou a vida dele. Ele veio, hoje a Mais de Cristo já tem 17 anos. Então, esse meu período de transição do ministério de onde eu vim, conheci o pastor Júnior em 2014, conheci o pastor Júnior e comecei a ir na Mais de Cristo. Quantos anos tem o pastor Júnior? O pastor Júnior deve ter 42 anos. 42, né? Então, os irmãos mais velhos deles que brincavam comigo na escola dominical. Tem história, né? Tem história. Que é o pastor Márcio, o Azael, tem o Azael Batista, Azael tem um programa Batista. na rádio. Que Tem legal. o Jason, que mora na Itália. Tem o Eliel também, que mora em Itajaí, ali com Olha só, conterrâneo de brincar lá que a casa pastoral era junto da igreja. Isso. E embaixo ali tinha um espaço que tinha as escolas dominical. Eu conheci ali, se encontrava, no templo antigo. Isso é bom Deu uma demais. viajada, velho, que maravilha saber que
As boas sementes, né? O pastor Júnior, ele é um pastor, uma pessoa excepcional. Ele é um homem visionário, temente a Deus. E eu falo assim que eu estou no lugar certo, porque eu falo isso até emocionado, porque ele realmente é uma pessoa que acolhe as pessoas, Que né? legal. Ele me acolheu, a minha família, eu sou muito grato a ele. A esposa dele é a pastora Vitória. O trabalho na Mais Cristo é um trabalho muito bonito. Como é que é o dia a dia de um pastor, assim, as atividades, as atribuições, os desafios? Como é que é no dia a dia? As pessoas pensam que o pastor é quando ele está ali no altar pregando. Não. O pastor é quando ele desce ali, ele está pregando. Mas quando ele desce ali do altar, aí ele vai exercer o seu chamado, Entendi. né? Então, o nosso dia a dia não diz respeito só aos cultos da igreja. Nós fazemos aconselhamentos, fazemos visitas, atendimento pastoral, fazemos os gabinetes, né, pastoral, as reuniões que nós fazemos, os encontros. Então, o pastor ele tem que ter uma vida de oração, uma vida de entrega, né? Assim como um engenheiro, ele tem que estudar, ele tem que se dedicar. O pastor também não é diferente. O pastor ele tem que estar atualizado nos assuntos, o que está ocorrendo no dia a dia. Ele tem que estar ligado, antenado. Então, o pastor hoje ele tem que buscar conhecimento e, ao mesmo tempo, ele se dedica, né? É uma vida de entrega. É uma vida. Por isso que eu falo, não é profissão, é vocação. Chamada. Isso aí. E como é que é essa conexão entre o divino e as pessoas? O pastor, ele entende mais de Deus ou mais de pessoas? Ou das duas coisas simultâneas? Nós falamos da parte vertical e a parte horizontal. O pastor, ele precisa, não digo só o pastor, mas toda pessoa, ela precisa ter uma experiência com Deus, né? E nós fazemos também a parte de relacionamento, que é o momento de comunhão. Porque não adianta, assim, você conhecer a Deus se você não tiver uma comunhão com o seu irmão, com as pessoas, né? Então, na verdade, a sua vida com Deus leva a você ter comunhão com as pessoas, a você fazer pelas pessoas aquilo que ninguém faz, e só Deus pode fazer, né? Então, o pastor é assim, ele está ali junto, está caminhando, é assim, é chamado, eu amo aquilo que eu faço, né? Eu amo o que eu faço, Deus me deu essa graça de hoje pastorear, tá ali com o pastor Júnior, já estou com ele, vai fazer 9 anos, aqui na Mais de Cristo, né? Certo. A igreja ela tem crescido muito, né? A igreja, como falei, o pastor Júnior ele é filho de pastor, neto de pastor, e tem feito um trabalho muito bonito, né? Nós temos ali os ministérios, nós prestamos serviços aos homens, às mulheres, adolescentes, então nós temos os ministérios ali. Às vezes acontece da gente estar numa roda de amigos ou estar em algum lugar e as pessoas comentam que a igreja, né, em geral, né, que só tira dinheiro das pessoas, que o pastor só quer pegar o dízimo. Como é que vocês lidam com esse comentário e com essas objeções? Você sabe que uma vez eu fui no dentista, eu fui fazer um tratamento de canal, isso há algum tempo, e aí a dentista falou, o senhor vai pagar como? Eu falei, eu vou, na época do cheque, até hoje eu não esqueço, eu posso pagar no cheque? Ela olhou para mim, o senhor faz o quê? Eu falei, eu sou pastor. Ela disse assim, eu não posso receber porque teve um pastor aqui que deu um calote. Eu olhei para ela e falei assim, olha, assim como existe os maus pastores, existem os bons. Assim como existem os maus cirurgiões, existem os bons. Existem os maus doutores, existem os bons. Né? Jesus disse isso. E ali eu fiz o trabalho, fiz uma amizade com ela depois, né? Ali no consultório. Então eu vejo assim, que hoje essa questão de dízimos, essa questão de ofertas, muitas pessoas ficam com dúvida, né? Onde estão indo, o que estão ouvindo. E a gente ouve tanta coisa na internet, Samuel. Verdade. É muita coisa hoje. Hoje a internet tem uma enxurrada de coisas. Muitos pastores, a gente vê muitos escândalos hoje, né? É triste você ver, por exemplo, uma pessoa que se diz ser pastor enganando as pessoas. É triste. Só se fala de dinheiro. Hoje, a Mais de Cristo, por exemplo, a igreja onde eu estou, nós temos o trabalho que nós fazemos, nós investimos em missões, nós ajudamos pessoas. Então, a Mais de Cristo, ela não é só uma igreja ali nas 4 paredes. Certo. Nós investimos em missões, investimos em pessoas que precisam de ajuda. Então, a Mais de Cristo tem um lado social também, o lado que ajuda, né? E o pastor Júnior ele é uma pessoa muito transparente. A igreja tem que ser transparente. Ela está ali,
As pessoas elas não ofertam e entregam o dízimo por imposição, muito pelo contrário, né? Não existe isso. A pessoa pode ir hoje lá na igreja que ela não vai se escandalizar com relação a isso, não vai ser essa questão de pedir dinheiro. Ela vai se, você pode, a pessoa pode frequentar a igreja lá e levar um visitante, vai levar um ateu, uma pessoa que tem aversão de igreja, mas se ela for ali, ela vai se sentir confortável, ela não vai, de maneira nenhuma ela vai se incomodar com isso, porque esse não é o nosso propósito. Nosso propósito são as vidas. No dia a dia, quais as atividades que você desempenha? Você tem programa de rádio, você escreve, você Sim, visita alguns irmãos, você atua na sociedade, você tem que tipo de atividade, então, especificamente? a igreja ela tem um papel fundamental na sociedade, né? Inclusive a prefeitura de Florianópolis reconheceu a nossa igreja, a Mais de Cristo, na pandemia. Você sabe que na pandemia fechou muitos lugares, até É verdade. igrejas também. Isso. Fechou padaria, fechou. Foi Pessoas terrível. perderam o emprego. Foi terrível. Mas olha que coisa engraçada. Na pandemia, foi o período que, durante e pós-pandemia, nós mais crescemos. Porque a igreja, ela manteve o trabalho dela ativo. Uhum. Ela manteve o trabalho cuidando e ajudando pessoas. Certo. Isso na pandemia. Eu falava isso, o pastor Gino falava isso com a gente. E realmente, de fato. Então, foi o período que mais a igreja cresceu. E vocês conseguiam usar a internet, rádio, Sim, televisão para fazer o trabalho? a internet foi fundamental, como é até hoje, né? É um meio de comunicação. Antigamente você tinha rádio, a televisão, tem até hoje. Uhum. Nós temos o programa de rádio, tem de segunda a sexta. Ah, você tem um programa de rádio? Sim. Como é que é o nome do programa? É Mais de Cristo. Mais de Cristo. Isso, que é para anunciar a igreja, para tudo que está acontecendo, tudo que está rolando da igreja, a gente anuncia, né? De onde veio esse nome lá quando foi fundado a igreja? Por que Mais de Cristo? Porque as outras não têm ou aqui tem mais? É boa pergunta. Na verdade, a igreja não se abre igreja. A igreja, ela se nasce. A igreja, ela tem que nascer no coração de alguém. Entendi. E nasceu no coração do pastor Júnior, né? A Mais de Cristo. Por que Mais de Cristo? Porque as pessoas precisam de Cristo, elas precisam mais de Deus e mais de Cristo. As pessoas hoje estão estão longe, distante de Deus. Então você vê brigas, discussões, contendas. Quanto mais você busca alguma coisa na sua vida, mais você acha, né? Entendi. Se você busca mais álcool, mais droga, mais isso, mais aquilo, você vai ter isso para a sua vida. Entendi. Uma pessoa que busca mais drogas, vai buscando, ela vai ter morte na sua vida. Mas uma pessoa que busca Cristo, ela quer mais de Cristo. E quanto mais você busca, mais você quer. Por isso aí, mais de Cristo. Que privilégio ter você aqui. Que Para você que está nos ouvindo e está precisando de uma ajuda, está precisando de um consolo, está precisando de uma luz, fique até o final conosco. Dê o seu like aí, compartilhe, chame os amigos, porque o pastor vai entregar uma bênção no final e vai falar de que maneira Jesus pode te transformar e também a igreja Mais de Cristo pode acrescentar mais Cristo na sua vida, né? Com certeza. Pastor, eu estou curioso que na Bíblia fala muito em pão, né? Nós estamos aqui no podcast Papo de Padaria. Coisa boa. Acabou de sair um pãozinho quentinho, tá aqui nosso pãozinho da Big Pan. O que significa o pão na Bíblia para Jesus? Qual a ligação do pão com o Evangelho, por exemplo? Tem tudo a ver. Quero saber mais sobre isso, pastor. Porque assim, a Bíblia, a centralidade da Bíblia é Jesus. Tanto o Velho Testamento quanto o Novo? Sim, é Jesus. Tudo se resume em Cristo. No Antigo Testamento, quando Israel, por exemplo, saiu do Egito, Deus sustentou eles com o maná. O maná era uma espécie de uma substância que eles comiam, que Deus derramava do céu para eles, e eles tostavam aquilo, faziam o pão, faziam o bolo. Aquilo era o alimento deles durante 40 anos, foi o maná. Ah, o maná é como se fosse a matéria-prima. Isso, exatamente. Que eles comiam, eles confeccionavam durante 40 anos. Isso no deserto. No deserto. Incrível, né? Incrível, né? Porque durante 40 anos eles comeram maná. No Novo Testamento, Jesus, ele é o pão vivo que desceu do céu. Olha que coisa interessante. Jesus nasceu em Belém. O que significa Belém? Belém quer dizer casa do pão. Ah, é? É. Sério? Ele nasceu em Belém. Belém significa casa do pão. Ele é da descendência de Davi. Davi nasceu em Belém também. Belém de Judá quer dizer casa do pão. Então, quando Jesus ele veio ali com
para os judeus, ele disse assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem de mim se alimenta viverá por mim. Então Jesus, ele alimentou uma multidão que estava faminta. Pegaram ali 5 pães e 2 peixinhos, todo mundo já conhece essa história. Tem em Mateus, a primeira é a multiplicação e a segunda a multiplicação dos pães. Jesus, ele multiplicou os pães para mais de, calculamos aí, 5.000 homens, 20.000 pessoas. 20.000 pessoas? 20.000 pessoas. 5 pãezinhos? Que alguém tinha 5 pães e 2 peixinhos. Ele agradeceu, ele partiu o pão e foi dando para os discípulos, e as pessoas foram comendo o pão. Por isso que Quanto mais comia, mais tinha. Aquilo foi a primeira padaria ao ar livre, que todo mundo comeu pão. Jesus saciou todo mundo com o pão. E o pão é uma coisa interessante, sabe, Samuel? Eu estou escrevendo alguma coisa, tem um projeto chamado Levando o Pão. Levando o pão? Levando o Pão. Por que levando o pão? O pão representa a palavra, representa Cristo, não é? O pão, ele é um alimento universal. O mundo inteiro se come pão. Isso. Na casa do pobre se come pão, na casa do rico se come pão. O brasileiro come pão, o chinês come pão, o árabe come pão, o judeu come pão, o americano come pão. Embora ele ele é confeccionado de maneira diferente, né? Tipos diferentes. Existem nomes diferentes. Aqui o pão francês é diferente lá do pão de banho em São Paulo. Aqui cada lugar tem o seu nome, a sua peculiaridade. Verdade. Mas o pão, ele serve tanto na mesa do rico como na casa do pobre. O pão, ele não pode faltar. Então, ali o café da manhã, na mesa do rico tem o pão. Na mesa do pobre tem o pão. Um bom churrasco tem que ter pão, né? Tem que ter pão. Você vai na padaria, o que você vai fazer na padaria? Tomar um café com pão, né? Minha mãe sempre dizia ao meu pai: vai na padaria, compra pão. Quantos pãezinhos? Eu gosto da bengala, aquele pão compridinho, né? Eu gosto do pão de banha. Então, de fato, você vai na padaria, você tem que trazer pão. Pastor, eu fiquei curioso, você falou da multiplicação dos pães, né? Qual que é o entendimento, você que é teólogo também, na Bíblia fala lá que Jesus estava com a multidão estava faminta e precisava alimentar, e ele perguntou: o que nós temos? O discípulo foi lá perguntar o que alguém tinha, daí encontraram lá os pãezinhos e os peixinhos. Que analogia, que simbolismo tem isso de entregar aquilo que eu tenho? Entregar o peixe ou o pão? O que significa isso? Existem alguns fatores aí. Jesus, ele quis dar um ensinamento, abrir o entendimento dos judeus. Porque, como eu havia dito, eles comeram 40 anos o maná e foram sustentados por Deus. Certo. Só que o maná cessou quando eles entraram na Terra Prometida. Então, os judeus são da descendência de Abraão. Passaram ali 430 anos no Egito, depois 40 anos no deserto. E eles levam isso consigo. Deus sustentou eles com maná. Mas eles comeram maná e morreram. Porque Jesus disse assim: os vossos pais comeram maná no deserto e morreram, mas o pão que eu lhe der é a vida eterna. Não propriamente o pão, a massa, mas Jesus, ele é o pão da vida. Entendi. Então Jesus, ele é o alimento que serve tanto na mesa do rico, na mesa do pobre. Jesus não pode faltar. Hoje, nas nossas mesas, não pode faltar o pão. Você vai tomar um café, tem o pão. No café da manhã tem o pão. No almoço tem o pão. Meu pai sempre teve esse costume de almoçar com um pedaço de pão. E eu faço igual também. Tem que ter um pão ali do lado. É bom, né? Depois que almoça, toma um café com bolo. Se tiver um pão, come pão. No café da tarde também tem que ter um pão, né? Você pode ter ali o pão de forma, mas tem que ter um pãozinho que sai da padaria fresquinho. Então, na verdade, Jesus quis dizer o seguinte, que ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o nosso alimento. Se você comer qualquer outro alimento, nesse mundo você vai comer e vai morrer. Mas com Jesus você tem vida. Mas como assim você tem vida? Ele nos oferece a vida eterna. É o alimento para a vida eterna. Jesus é o alimento. Por isso que na ceia, ali com os 12 discípulos, Jesus, ele partiu o pão. Ele disse assim, e tendo dado graças, o partiu. Posso fazer aqui? Pode. Ele pegou o pão, né? Ali com os 12 discípulos. Ele pegou e partiu, disse assim, e partiu, e tendo dado graças, o partiu, e deu aos seus discípulos, e disse assim, tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Então Jesus está falando isso aqui é o meu alimento.
é um alimento para vocês. É um alimento que vocês vão comer e não vão morrer, terão a vida eterna. Então, o pão é muito mais profundo do que a gente imagina. Quando você tem um pão na padaria, imagine na sua padaria não ter pão. Faz sentido? Pastor, me deu vontade de comer esse pão, pastor. Nós Pode estamos aqui no partir. papo de padaria. O que, é que se faz na padaria? Se come pão. Se come pão. Ó, Esse barulhinho é bom, né? essa crocância, esse pão aqui do Samuel, essa Big Pan, eu vou te falar, que pão gostoso. Eu amo pão. Eu sou apaixonado por pão, por massa. E o pão, ele é uma coisa, ele é um alimento que sustenta, né? Agora imagine, Samuel, alguém chegar na padaria e não ter pão, faz sentido? Não faz sentido. A padaria não pode faltar pão. Nós começamos a fabricar o nosso pão em 1993. Até então a gente só revendia. Poxa. E a padaria já era 24 horas. Aham. Nós botamos um slogan na fachada dizendo que pão quentinho a cada 15 minutinhos. Porque o nosso forno era muito pequeno. E as fornadas eram pequenas, então aí, sabe, 15 minutos. Cada 15 minutos sai uma fornadinha. E até hoje a gente tem essa cultura. O forno é pequeno e nós assamos sob demanda. Então, conforme vai vendendo, a gente vai assando. Aham. Então, para você que gosta de um pão quentinho, passa na Big Pan e estamos aí há 24 horas, né? E, por sinal, um pão delicioso. E você falava do Pão da Vida, eu lembrei que em 1999... a Big Pan, em parceria com um grupo de poetas livres, nós criamos um concurso de poesia que os ganhadores teriam o privilégio de divulgar poesias nas embalagens dos pães. E foi um sucesso. Foram 3 anos seguidos que a gente fez o concurso. E ganhamos até um prêmio da DVB, da Associação Catarinense de Vendas, né? Naquele ano, em 2001, como uma empresa cidadã. E o tema do primeiro concurso foi Pão, Alimento da Vida. Que isso. E participavam desde crianças até pessoas da terceira idade. Foi um movimento bem bacana, assim, que envolveu toda a comunidade aqui da Grande Florianópolis e até do estado de Santa Catarina. Vinha gente de fora para comprar o pão por causa da poesia nas embalagens. Você falou do Pão, Alimento da Vida, eu lembrei desse concurso. Tem uma passagem na Bíblia, pastor, que fala que ainda, eu acho que está no Salmos 23, se não me engano, ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Eu queria saber, eu tenho perguntado para algumas pessoas isso, o que é essa sombra? E o que é o cajado que consola e a palavra? Meu cajado consola, né? O salmista Davi escreve isso. Porque o Davi, na verdade, ele era um pastor, né? Pastor de ovelhas. Antes de ser rei, ele era um pastor. Ele tomava conta das ovelhas do seu pai, que chamava Jessé. E Deus achou graça nele. Deus escolheu para ele reinar em Israel. Então, Davi, ele é compositor também, ele é autor de vários salmos, né? E quando ele escreve, por exemplo, no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Faz-me andar em pastos verdejantes, né? Guia-me mansamente pelos caminhos. Então, Davi, ele está falando que ele é um pastor, mas ele tem Deus como pastor da vida dele. E, na verdade, é isso aí. O Senhor é o nosso pastor. É Ele que toma conta de nós, Ele que alimenta as nossas vidas, Ele que dá direção para nós. Como pastor, ele apacenta, né? Ele cuida das ovelhas, para que as ovelhas não se percam. Então, ele guia as ovelhas. E a ovelha é um animal que assim, se você pegar qualquer outro animal, Samuel, por exemplo, um cachorro, um leão, ele tem um instinto daquilo que ele tem que fazer. Você ensina, ele vai fazer, mas a ovelha não. A ovelha precisa ter alguém do lado para poder apacentar. Coordenando. Exatamente, para que ela não caia no buraco. Se uma cair no buraco, outra vem atrás e cai também. Então o pastor ele tem que tomar conta da direção para a ovelha. Então por isso que Davi escreve o Salmo 23, né? O Salmo 91, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, né? Significa... O que é essa sombra? Essa sombra, existem várias interpretações para isso, mas uma das interpretações, Qual a sua? O vale da sombra da morte, seria ainda que eu passe pela morte, ou esteja à beira da morte. Né? Eu posso passar um momento, eu conheço pessoas que testemunharam, estiveram na UTI entre a vida e a morte. Passar isso é passar pelo vale da sombra da morte.
pessoas que tiveram uma experiência e quase estiveram mortas. Mas Deus foi ali, você passou pelo vale, mas eu passei com você. Existe uma outra colocação também, que ainda eu passo pelo vale da sombra da morte. Porque assim, Samuel, nós um dia vamos partir dessa terra. Claro. Nós vamos partir. E a questão é essa: para onde vai a pessoa? Então ela vai passar pelo vale da sombra da morte. Vai ter que passar. Seja rico, seja pobre, seja ateu, não vai ter que passar. Então, quando eu escolho Deus como meu pastor, Senhor Jesus como meu pastor, Ele vai passar comigo no dia que eu passar pela morte. Que Ele maravilha. passa comigo. Então, Ele vai me livrar, porque a pior morte não é a morte física, Uhum. é a morte eterna. Então, nós vamos morrer nesse corpo. O corpo volte ao pó como era antes, Certo. ok? Mas a morte não é o limite aqui. Um dia nós partiremos. Então, se eu passar um dia pelo vale da sombra da morte, e nós vamos passar, e como diz o salmista, ele passa comigo. E da morte eu passo a ter o quê? A vida eterna. Que Eu não bonito morrerei. isso, hein? Que bonito Isso é isso. maravilhoso, né? As pessoas esquecem de que o que Jesus fez por nós, tivemos aí semana passada, que foi a Páscoa, Verdade. e as pessoas presenteando com ovos e chocolates e com o coelhinho da Páscoa. Na verdade, o coelho não é a Páscoa é o cordeiro. O chocolate não é a Páscoa, o sangue de Jesus é a Páscoa. Então Jesus é a Páscoa para nós. Assim como a Páscoa para os judeus, que é a libertação naqueles anos que eles ficaram 430 anos, Uhum. Jesus é para nós a nossa Páscoa. Ele é o nosso cordeiro pascal. Ele nos deu a vida, nos livrou da morte para a vida eterna. Entre a morte de Jesus e a ressurreição existia um tempo. É. Nesse tempo, o que aconteceu? Então, E melhorando minha pergunta quando eu trago para minha vida, ou para a vida de quem está nos ouvindo, ou para a sua vida, que isso tem a ver com o encontro com Jesus hoje em dia? A Sim. morte e a ressurreição, internamente. o que mais brilhante, o mais tremendo que possa acontecer na nossa vida, o que aconteceu de fato, foi a morte e a ressurreição de Cristo. Não existe religião no mundo alguém que tenha sido morto e ressuscitado. Jesus foi o único. Então, na verdade, quando Jesus ele morreu ali na cruz, uma sexta-feira, e foi a sexta-feira de Páscoa, que era justamente um cordeiro tinha que ser sacrificado, Jesus fez esse cordeiro. Então, ele morreu. Ele foi entregue às 9 horas da manhã, na sexta-feira. Ao meio-dia houve trevas e às 3 da tarde ele rendeu e entregou seu espírito. Ali ele morreu na cruz. Aí depois tiraram o corpo de Jesus, colocaram num sepulcro. Certo. Um sepulcro novo que ninguém ainda havia sido colocado ali depois que morreu. Então Jesus, antes do sábado, porque os judeus começam a contar o dia a partir das 6 horas. Então, antes que virasse o dia, tiraram o corpo de Jesus, colocaram no sepulcro. Jesus ficou ali na sexta, no sábado, e no domingo pela manhã, Jesus ressuscita dos mortos. Domingo pela manhã. Certo. As duas mulheres, Maria, foram ali, uma delas, foram levar algumas especiarias ali. O corpo de Jesus, ficaram surpresos, porque a pedra havia sido removida e Jesus não estava mais no túmulo. Jesus havia ressuscitado. Então, essa é a nossa maior vitória, a nossa maior bênção é a ressurreição de Cristo, né? E depois, Jesus ele ficou ali um espaço de 40, 50 dias ressuscitado junto com os discípulos, dando instrução, dizendo assim, olha, vocês não ausentes de Jerusalém, ficai até que o Pai vai revestir vocês com poder. Então, depois que Jesus ficou nesse espaço de 40, 50 dias, ele reuniu os discípulos e ali no Monte das Oliveiras, ele sobe aos céus, que é a ascensão de Cristo, onde ele está assentado à direita de Deus até hoje. Tá. E quando eu tenho um encontro com Cristo hoje, eu tenho que morrer também para ressuscitar? Falando espiritualmente? Sim. Sim? Como é que é De uma isso? certa maneira. Porque, Morrer para quem ou para quem? Porque assim, o que a palavra de Deus diz? Que nós somos pecadores.
E o pecado gera morte. Então, nós temos que morrer para nós mesmos, ao nosso eu. Eu entendo assim, se a pessoa ela fazia coisa errada no passado, quando ela entrega a vida para Jesus, ela passa a não fazer mais. E não é porque ela não quer, porque existe também uma transformação dentro dela. Certo. O que fumava não fuma mais, o que se prostituía não faz mais isso. Ele tem uma transformação. Ele também passa por essa experiência da morte para a vida. Entendeu? Ele estava morto nos seus delitos. Uhum. E aí Jesus vem e ressuscita ele da morte para a vida. Essa é a comparação, a analogia, né? Mas também existe uma outra colocação também, Qual é? que aquilo que eu falei, a pior morte não é a morte física, é a morte espiritual. A morte espiritual, que é a morte eterna, aliás, que é o afastamento de Deus para sempre. Então nós precisamos ter essa vida de Cristo para que, se um dia chegar, se Jesus não voltar até aquele dia, né? A Bíblia fala sobre isso, que nós podemos viver com Ele eternamente. Isso que é bom, isso que é maravilhoso. Que bom que sempre tem uma oportunidade, enquanto a gente está vivo, de Sempre reconhecer, né? Tem que ter, Samuel. A vida do homem não se resume só aqui. Eu penso, quando a minha compreensão, eu não estudo muito a Bíblia, mas tem a ver com o ego, né? Eu penso que o morrer é reconhecer que tem que baixar a bola, né? Ser mais humilde e reconhecer que eu preciso de um salvador, né? A Bíblia fala de uma coisa linda chamada o perdão. O perdão é para quem? O perdão, Jesus, ele disse assim, ele nos ensina a oração do Pai Nosso. Ele nos ensina, assim como ele perdoou, nós também temos que perdoar. Porque não existe evangelho sem perdão. Não existe salvação sem perdão. Eu preciso, assim como ele nos perdoou dos nossos erros, dos nossos pecados, porque a gente, né, somos falhos, nós também temos que perdoar aqueles que nos ofenderam. Então o evangelho fala muito de perdão. Eu fui perdoado. Qual é a tua compreensão do perdão? Perdão é para quem me ofendeu ou é para mim? O perdão Faz bem para quem? O perdão ele faz, porque como é que funciona? Porque não adianta nada. A minha dívida foi, e Jesus fala sobre isso. Ele conta uma parábola dizendo o seguinte, que uma pessoa devia tantos denários, né? E a pessoa foi perdoada da dívida dela. Só que ela tinha também uma dívida com uma outra pessoa tinha uma dívida com ela que devia muito mais do que ela devia. E quando ele encontrou com uma pessoa que devia, ela não perdoou. Entendi. Quer dizer, e aí fala do perdão. Exatamente isso. Então, Jesus, ao morrer na cruz, ele perdoou todas as nossas dívidas. Evangelho é perdão. Eu preciso aprender a perdoar, assim como eu fui perdoado. E existe uma outra coisa chamada arrependimento também. Quando eu me arrependo daquilo que eu faço, dos meus erros, dos meus atos, né? Aí existe uma conversão genuína, arrependimento. Eu estou arrependido do que eu fiz. Eu errei, eu pequei, eu fiz o que era mal, eu não quero mais fazer isso. Isso é arrependimento, né? O arrependimento e o perdão andam juntos. É lindo, Que privilégio ter Cristo que tem essa porta aberta, né? Só Ele pode fazer isso por nós. Só Ele nos ensina a amar, a perdoar, nos arrependemos dos nossos pecados. Por isso, para alcançar esse privilégio de sentir Cristo no coração e desfrutar dessa energia, né? A gente precisa acreditar, crer, e precisa ter fé. Sim. Qual que é a diferença entre crer e ter fé? Tem diferença? As pessoas, o mundo crê em alguma coisa. Todo mundo crê em alguma coisa. Isso é fato. Até quem não crê está acreditando naquilo que não crê, né? Até o ateu, ele crê em alguma coisa, né? A fé é você... Existe vários tipos de fé. Tem gente que acredita no boneco de gesso, uma escultura, acredita nela, acredita em si. Só que ao transportarmos isso para Cristo, eu creio em Jesus, eu estou colocando a fé genuína. Essa é a fé diferente, né? Eu passo a acreditar que em Cristo Ele é o suficiente para mim. Eu não preciso de outros mediadores. Eu não preciso de outros que vão interceder por mim, somente Cristo.
Quando você coloca a sua fé em Cristo dessa maneira, você está colocando a fé genuína, a fé viva que Deus nos ensina, né? Até porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu preciso acreditar que Ele exista e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então a fé é o elemento fundamental para que eu seja salvo, para que eu seja perdoado, para que eu acredite. É necessário ter fé. Mas a minha pergunta é, o que é fé específica? Tem um ditado, não, na Bíblia está escrito que a fé É, remove montanhas. é, Então, qual é a tua compreensão da fé e o que seriam as montanhas? é, Porque é literal, né? É. Creio eu. Creio eu que é literal, né? Não é aquela montanha lá, o Cambirela, eu consegui removê-la. Se bem que Moisés abriu o mar vermelho, então também tudo é possível. para né? Deus nada é impossível, Nada é né? impossível. É um ditado Mas deve ter um ensinamento Sim, tem. nessa frase, né? O que é É. a fé e o que é a montanha? Esse é um ditado popular, né? A fé que move montanhas, Isso. né? Isso está na Bíblia ou não? De uma certa maneira, sim. Olha só, Jesus disse assim: se você tiver fé como um pequeno grão de mostarda, Isso. direis a este monte, passa de cá para Caloá, e tudo será possível ao que É crê. verdade, lembrei. E o que é essa montanha? Montanha significa os problemas, significa as coisas que nós enfrentamos, né? Podemos conjecturar os montes de problemas que nós podemos, através da fé, removê-los, ok? Vencer esse problema, vencer essa montoeira de problema, porque todos os dias nós temos problemas para ser resolvidos, nós temos coisas para ser resolvidas, e a fé, o apóstolo João escreveu assim: e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Nós precisamos de fé, fé para vencer, fé para lutar, fé para ir adiante. Sem fé não tem como. Você falou há pouco que nós nos encontramos num pedal, né, há muitos anos, e eu tenho o hábito de pedalar. E há um tempo atrás eu fui subir o Morro da Cruz, eu tenho subido muito o Morro da Cruz para treinar a subida, Certo. e naquele dia foi um dia especial, eu estava sozinho, estava ali nos meus pensamentos, e me veio um sentimento em cima desse versículo, né, a fé que remove montanhas. Sei. E me veio uma analogia que, para mim, naquele dia ficou muito claro, que a fé é como se fosse eu comparei com a Big Tower lá do Beto Carreiro, aquele equipamento que faz você subir. Sei. Meu Deus. E lá em cima tu enxerga o horizonte. Uhum. Então, para mim, foi isso. A fé Tu já foste lá? Já fui. Não, eu não fui, não. Mas a fé é como se fosse um drone, né? Como se fosse você subisse num drone e você se eleva acima das montanhas, ou acima dos teus problemas, e você enxerga a terra prometida, você enxerga o resultado, você enxerga a possibilidade de você transpor aquilo. Então, a fé, para mim, ficou bem claro, na minha opinião, né? Que é uma capacidade que a gente desenvolve através de Cristo, que você consegue enxergar, ditado popular, depois da curva, né? Você consegue enxergar lá que... Mas é isso que diz em Hebreus, nós não devemos andar por vista, mas por fé. Porque as pessoas querem andar por aquilo que veem. Porque se eu não ver, eu não acredito. Foi assim com Tomé, né? Depois que Jesus ressuscitou. Eu aprendi num curso de pilotagem de moto, que eu ando de moto também. No primeiro dia que o professor estava falando lá de pilotagem, ele falou uma frase que me marcou até hoje. Ele falou o seguinte, que se não tem visão, não tem velocidade. Olha que interessante. Interessante, a visão aqui. Então a visão espiritual a fé me dá a visão espiritual, né? Da onde eu posso chegar, e você consegue colapsar o tempo, né? Você consegue ir mais rápido. Porque você tem uma visão clara, e Cristo tem feito isso nas pessoas, né? Ele consegue transformar e dar mais visão do que pode acontecer na vida pós-morte. Né? A fé é essencial em todas as áreas da nossa vida. Eu não estou vendo, eu não estou enxergando, mas eu estou crendo. É aí que está o detalhe. As pessoas andam por aquilo que vem. Se elas não tiverem uma coisa palpável, uma garantia, elas não vão. Só que a fé é o oposto. Deus falou com Abraão lá no Antigo Testamento: Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, e eu te mostrarei para a terra onde você vai. Abraão saiu sem ver a terra, não sabia para onde ia, mas ele creu. Olha aí, um homem de 75 anos. 75? Na época ele tinha 75. A esposa era estéril, eles não podiam ter filhos, idade avançada. Por isso que Abraão é chamado pai na fé.
Porque ele saiu de um lugar, ele saiu da Mesopotâmia, a terra dos caldeus. Abraão era babilônico, não era judeu ainda, mas ele creu. Ele não conhecia Deus, ele ouviu a voz de Deus. E ele saiu para um lugar sem ver, sem enxergar. Mas ele creu onde? No seu coração. E aí que faz toda a diferença, né? Pastor Marcos, que bom ter você aqui, isso. esclarecendo. Para você que está nos ouvindo, por maior que seja o problema, né, que seja a situação, busque dentro de você Cristo e também pode pegar o auxílio da igreja, mais de Cristo, né? Com certeza. Como é que funciona, pastor? A pessoa que nunca foi numa igreja, por exemplo, vai ouvir nosso podcast e de repente sente um desejo ardente, uma vontade de conhecer, de interagir. Como é que funciona o processo? Eu posso ir qualquer dia, cobra entrada? Como é que funciona isso? Eu vejo assim, Samuel, as pessoas, elas precisam de Deus. Elas precisam. Só que Jesus disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê o Pai se não for por mim. As pessoas dizem assim, todo caminho leva a Deus e toda religião leva a Deus. Não é verdade. Jesus, ele é o único caminho, a única verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por ele. Então Jesus é o caminho, começa por aí. Certo. As pessoas precisam de um Deus. Elas precisam saber quem é Cristo, para que ela tenha o caminho aplainado, o caminho direcionado. Ok. Só que muitas pessoas acabam buscando em lugares errados, né? Em caminhos que não levam a Deus. A igreja, ela acolhe as pessoas. A igreja é um local onde as pessoas se reúnem, as pessoas encontram a mais de Cristo também. Onde as pessoas encontram. Não precisa ser evangélico. Eu falo que Deus não é religião. Deus não é católico. Deus não é evangélico. Deus não é espírita. Deus não é macumbeiro. Deus não é nada disso. O que Deus é? Ele é Senhor. Deus Ele é Pai. Deus. Pronto. Só que as pessoas querem rotular Deus, colocar Deus como se fosse uma religião, ou as religiões adotam o seguinte, só a minha religião que salva. Não existe religião que salva. Só quem salva é Jesus. E lá na Mais de Cristo nós fazemos exatamente isso. Nós anunciamos a Cristo, a gente recebe família, recebemos jovens, adolescentes, pessoas de todas as idades, e ali nós acolhemos as pessoas que chegam, né? Pessoas que chegam com problemas, com depressão, com crise, pessoas que já tentaram se suicidar, dar cabo da sua própria vida, pessoas que chegaram no fundo do poço, e quando chegam ali elas são acolhidas, Que bom. elas são ministradas. E a gente tem muitos testemunhos, pessoas curadas de câncer, pessoas que estavam nas últimas. E é isso que as pessoas encontram. Elas encontram Deus, e o Deus que elas encontram, que é Jesus, faz isso por elas. Que bom que a igreja ela é uma porta aberta, né? E cria um ambiente também, né? Porque às vezes uma laranja podre numa cesta cheia de laranja pode contaminar e estragar as demais. Claro, Então a igreja ela cria um ambiente para que a pessoa que possa se fortalecer e Exatamente. se desenvolver. E recebe desde a criancinha até o ancião, né? Tem trabalho, tem sim, para todas as pessoas. Para todas as pessoas. Todas as pessoas. Ali se reúnem famílias. Mantendo as devidas proporções, né? Uma igreja é igual uma padaria, né? A padaria está de porta aberta, a Big Pan está 24 horas. 24 horas. Aqui nós recebemos todos os tipos de pessoas, desde a criancinha até o ancião, a qualquer horário do dia e da noite. E eu tenho um presente de um dos nossos patrocinadores para passar para você. Então, a Conexol é a empresa que desenvolve tecnologia ligada à gastronomia. É uma empresa que nos fornece as embalagens e a máquina que nós fizemos o suco de laranja, que é aqui o suco de laranja natural, feito todo dia. Muito gostoso, por sinal, também. Muito bom. Então é para você tomar um suco de laranja, tomar uma água lá no teu programa de rádio, lá na igreja. Muito obrigado, Faça bom uso, tá? Muito obrigado. E é um privilégio ter você aqui conosco. E eu também quero, já que você me presenteou, também quero presentear você, né? Não sei se a equipe está aí, que é esse livro aqui, ó, Deus em Primeiro Lugar. Deus em Primeiro Lugar. Aí, galera, ganhei um presente hoje. Deus em Primeiro Lugar. E para a equipe também. Pô, nossa equipe, hein? Um para cada um? Um para cada um. Que maravilha, hein? Para as pessoas que estão em casa. E eu trouxe certinho, hein? Nós temos aqui uma técnica do Kleber, o Wallace, e a nossa agência de marketing, que é o Gabriel e a Beatriz. Então, obrigado pelo presente. Vamos ler com bastante carinho. Do que fala esse livro, pastor? Ele é um devocional
para ser lido. Por que Deus em primeiro lugar? Por quê? Deixa eu dizer uma coisa. O Brasil, estatisticamente, é o país mais ansioso do mundo. Ansioso? O que é ansiedade? O brasileiro anda ansioso. Ansioso é preocupação. Ansioso tem a ver com o futuro. Nem aconteceu, já estou ansioso. Depressão tem a ver com o presente. Ok? Estresse tem a ver com o passado. Aquilo que eu vivi é estresse. Eu estou estressado porque algo aconteceu comigo. A depressão tem a ver com o futuro. A ansiedade tem a ver, aliás, a depressão com o presente. E a ansiedade tem a ver com o futuro. Nem aconteceu, já estou ansioso. Então, para você aí que é ansioso ou está deprimido, temos um livro, então, um devocional, Deus em primeiro lugar. Obrigado pelo presente. E o brasileiro anda tão ansioso que você não imagina. Agora, sabe por que o brasileiro anda ansioso? Por quê? Você vai ler aqui. Buscar em primeiro, Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais serão acrescentadas. Só que as pessoas estão invertendo a ordem. Quando a pessoa busca coisas em primeiro lugar, não é errado você buscar o trabalho, você se dedicar, ser um trabalhador, tudo certo. Só que quando nós priorizamos coisas na nossa vida, aí que vem a ansiedade. Então, 100% das pessoas estão ansiosas, porque a maioria delas, aliás, é por coisas que não aconteceram, por coisas que vão acontecer. Então, elas estão ansiosas demais. Eu quero ganhar mais, eu quero ter mais, eu preciso mais. Estão buscando coisas, invertendo a ordem. Coisas e Deus. Deus está se tornando secundário na vida das pessoas. Agora, quando você prioriza Deus, você coloca Deus em primeiro lugar, você já venceu essa luta da ansiedade. Que maravilha, hein? E está aqui o segredo. Tem uma frase, um ditado que fala que 99% das nossas preocupações nunca se tornarão realidades. Elas só são reais aqui dentro. Né? É por aí mesmo. Isso me rouba energia, me cria estresse, me cria dor de cabeça, nós estamos depressão. queimando energia que não diz respeito a nós. Nós estamos nos preocupando com coisas que não são nossas. Nós queremos coisas que talvez nós nunca vamos ter. Preocupações. E a Bíblia diz que a ansiedade em demasia traz abatimento ao coração das pessoas. Então as pessoas estão doentes por causa da ansiedade. Ficam deprimidas e depressão por causa da ansiedade. Então tudo começa com a ansiedade. Jesus disse, não andeis ansiosos por coisa alguma, o que é a vez de comer, o que é a vez de vestir, o que é a vez de beber. Porque o vosso Pai toma conta de vós. Mateus 6. Ele fala que as aves do céu não se preocupam, né? Não semeiam, Não semeiam, nem guardam em armazéns, e todavia o vosso Pai Celestial as alimenta. Pastor, foi um privilégio ouvir você. Você vai ter uma oportunidade de deixar a sua mensagem final. Para você que nos acompanhou até agora e tem um desejo de conhecer mais a Cristo, apareça lá na Igreja Mais de Cristo, né? Isso. E vai conhecer lá um pouquinho do pão da vida, né? Do pão da Talvez vida. seja até melhor que o pão da Big Pan, não tem problema, mas Que vai isso. lá, né? Esse pão aqui é campeão, pão E gostoso, eu quero crocante. aproveitar para agradecer os nossos patrocinadores, que esse projeto, se não tivesse alguém apoiando, a gente não conseguiria tirar do papel. Então, nós temos o apoio da Refrisul. Refrisul é uma empresa aqui da Grande Florianópolis, que atua no ramo de... Conheço, faz o projeto e executa em qualquer linha de gastronomia, desde uma confeitaria, um restaurante, uma padaria, um bar. Ela consegue tirar o projeto, fazer o projeto para você e executar o projeto Coisa de bacana. toda a estrutura. E temos também a Cunhapan. A Cunhapan é uma empresa que distribui produtos e insumos para panificação. Que legal. Em Santa Catarina, que é do seu Valdemar, um amigo nosso pessoal, que a gente é cliente deles há mais de 30 anos, que é muito importante. A Conexo, que eu já falei, que nos ajuda com a máquina de suco de laranja e tecnologias para o ramo da gastronomia. E temos também mais dois apoiadores, que são a Blessed. A Blessed é uma empresa especializada em manutenção de condomínios e de empresa. Por exemplo, para fazer a conservação da igreja lá, se você quiser ter uma empresa terceirizada, a Blessed tem a equipe que pode fazer essa manutenção. Que legal. Né? E também da portaria eletrônica, que atende portaria. É um grupo que comprou nossa ideia e está nos apoiando a levar essa mensagem, né? Que é um canal aberto para colocar luz nas histórias pessoais, na transformação da vida da pessoa, de diversos segmentos dos nossos clientes. Então é um privilégio receber os clientes aqui e contar a história deles nesse canal chamado
Papo de Padaria Podcast. Então, se Que bom. você assistiu, dê o teu joinha, se inscreva, compartilhe. A gente está crescendo, a cada episódio a gente está crescendo e vai ser muito bom poder levar isso para mais pessoas. Pastor, quando a gente olha para frente, né, para o futuro, a gente sempre quer algo mais, né? Então, para deixar uma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo, fale um pouquinho quais são os objetivos da Igreja Mais de Cristo aqui na nossa comunidade, na Grande Florianópolis, e qual é a tua mensagem para quem está em casa? Como fazer para ter mais de Cristo na nossa vida? O lema da Mais de Cristo, nós somos uma igreja família, vivendo os propósitos de Deus. Certo. A base é a família, né? Deus ama a família. A família vem antes da igreja, é a primeira instituição que Deus criou. Então, a nossa base é a família, vivendo os propósitos de Deus. A Mais de Cristo é uma igreja que ela preserva a família. Nós temos a família como uma base e o nosso alvo também é ganhar vidas. Eu sou um pastor, mas eu sou evangelista também. E eu amo ganhar vidas, falar de Jesus para as pessoas. Todo lugar que eu falo de Jesus, como eu estou falando aqui, essa oportunidade está sendo me dada, então eu estou falando de Jesus. Então, as pessoas que estão me assistindo agora, é importante que a pessoa tome uma decisão na sua vida. Porque depois que morrer, não tem como mais tomar decisão. Ninguém toma decisão depois que morre. Na sepultura está cheio de pessoas ali que foram felizes, outras não, que conquistaram, outras não. Mas a decisão tem que ser em vida. Ela recebe Jesus. Jesus é a garantia da vida eterna. A mensagem que eu deixo é essa. E Jesus, como nós estamos falando de pão, ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o verdadeiro alimento. Se você que está nos assistindo agora nesse podcast, você precisa de Jesus. Jesus quer estar na tua casa, na sua vida, no seu coração. Ele quer fazer morada dentro de você. Ele quer fazer parte da tua história, quer fazer parte da sua vida. Ele quer mudar você hoje. Dê essa oportunidade para Jesus entrar na sua vida. Dê essa oportunidade para Jesus entrar na sua casa, no seu lar. Assim como você precisa de pão para sustentar você, você precisa de Cristo. Ele é o teu sustento, ele é a vida que você precisa. Pastor Marcos Lima, muito obrigado. Foi um Isso. privilégio ouvir, aprender com você e sentir a tua energia, Coisa boa. sentir Cristo na sua vida. E hoje, como eu comentei no início, foi um podcast especial e eu atribuo à minha mãe, a Dona Maria, Dona Maria. que orou muito por mim. Ah, isso com certeza. E eu lembro que quando ela morreu, há 20 anos, depois a gente foi fazer a papelada, o inventário, É, e eu fui ali no cartório para fazer o inventário. sei. E daí fizeram todo o levantamento e lá no final estava escrito assim, ó. Maria Celestina Moreira não deixou bem material algum. Ela não deixou nada. Só deixou uma coisa. Deixou o pão da vida. A minha mãe é a mulher que mais me influenciou. Que bom. Estou aqui hoje há 20 anos falando dela. A minha mãe também foi assim. A minha mãe, eu perdi minha mãe já fazem 23 anos. E foi ela que me levou para Jesus também. Que bênção. Foi ela. Então, não que eu não goste de bens materiais, a gente gosta. Precisamos. Mas o que fica para a posteridade, porque eu uma vez eu vi no livro... É o legado que ela deixou. Isso, eu li no livro que tem a morte do corpo, tem a morte física, né? E tem a morte que é... Enquanto alguém lembrar da pessoa, a pessoa está viva, na memória das pessoas. Então, ela vai morrer quando? Quando ninguém mais na Terra lembrar daquela pessoa. Daí ela morreu em definitivo aqui na Terra. E vai viver só no lado espiritual. Então, minha mãe está viva hoje aqui nesse podcast, por quê? Porque ela plantou uma semente, né? Então, obrigado. É o legado que ela deixou, a lembrança dela sempre fica. E lembrei lá do pastor Valmor, lembrei o pastor Valmor, não o conheci, mas é como se eu conhecesse. Por quê? Porque deixou um legado. Deixou um legado, e o pastor Júnior sempre fala dele, às vezes ele se emociona. E é bom ver isso. Você vê uma história, por trás de alguém sempre tem uma história. É a história de um pai, de uma mãe que orou, de um pai presente. E é isso que a nossa vida é isso. Então, assim como a Big Pan, todos os dias, 24 horas, faz um pãozinho para alimentar a comunidade,
a igreja, através de Cristo e da mensagem, alimenta a alma, né? Sim, é verdade. E hoje eu tenho 3 netos e não tiveram o privilégio de conhecer minha mãe, pessoalmente. Os meus filhos conheceram. E eu tenho certeza que quando eu estou lá brincando com o Theo, com o Luca e com o Bernardo e conversando com eles, eu estou transferindo para eles o aprendizado que eu tive com a minha mãe, com o meu pai. Então, obrigado, mãe. Obrigado a Jesus. Obrigado, pastor, por estar aqui. Eu que agradeço. E quero dizer para todo mundo que assistiu esse podcast, aos irmãos lá da Igreja Mais de Cristo, sempre que quiser tomar um café, quiser bater um papo, quiser comer um pão fresquinho, a Big Pan está aqui aberta 24 horas para receber a todos vocês, e é uma parceria que é de longa data. Amém. Obrigado e Deus abençoe. Eu vou te convidar para você ir no meu programa. Ah, é? De segunda a sexta, programa Mais de Cristo, que vai ao ar das 5 às 6 horas da tarde. Qual rádio, pastor? A Mais Alegria 95.1 FM. Então, vamos marcar um dia, tu vai ali, leva um pãozinho pra gente tomar café. Não, vamos combinar, vai ser um café da tarde, final de tarde, no programa. Boa. Fechou. Então lá você vai, eu vou falar um pouquinho mais, então. Vamos falar. Então tá bom. Pessoal, obrigado. Se você gostou, dê o seu like, compartilhe com os amigos. Vamos fazer esse canal crescer e vamos espalhar Cristo pela internet também. É isso aí, vai ser bom demais. Deus abençoe. Obrigado, Samuel. Deus te abençoe. Um abraço, Deus abençoe.